Olá, no programa Alesp em Pauta de hoje, nós vamos falar sobre um projeto de lei, o de número 1074 de 2023, que determina que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo promova a busca ativa dos alunos que demonstrem possível abandono escolar. Para essa conversa, eu recebo Daiane Alemar, que é professora e especialista em educação. Seja bem-vinda. Muito obrigada por esse convite, muito obrigada, é uma honra para mim, né? Eu estudo tanto sobre educação, ser convidada para esse bate-papo super importante para a nossa sociedade. Obrigada. Bom, também recebo em ambiente virtual Valdete Ramos de Oliveira, que é dirigente regional de ensino da cidade de Jundiaí, da Secretaria Estadual de Educação. Seja bem-vinda. Olá, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, representando a Secretaria Estadual de Educação e conversando um pouco sobre esse programa importante que vamos discutir aqui hoje da Sala do Futuro e mais ainda, discutir o tema da evasão escolar, um assunto que está muito presente nas escolas hoje. Muito obrigada. Bom, para começar, Valdete, conta um pouco para a gente até de que maneira a educação, né, o Estado de São Paulo tem tratado essa questão da evasão escolar. Até em que momento a gente pode considerar evasão escolar? Pois é, esse é um assunto que é um desafio para os educadores, para as escolas. A evasão escolar é um esforço que as secretarias empreendem para que os estudantes frequentem as escolas. Hoje temos uma realidade ainda, apesar de termos avançado muito, ainda é comum que a criança falte no mínimo uma vez por semana. Isso traz um forte prejuízo para ela. Agora a secretaria tem feito esforços nessa direção. Por exemplo, após a pandemia, nós voltamos com essa dificuldade que sempre esteve presente, mas ela voltou muito fortemente após a pandemia. E neste contexto, a Secretaria Estadual tem empenhado muitos esforços para que nós tivéssemos colocado para os estudantes, para as escolas, atratividade. E tem sido uma dessas atratividades? São as plataformas digitais, tudo para combater a evasão, fazendo com que a escola se torne muito mais atrativa. Mas de que forma, não é, Priscila, que vamos trabalhar essa atratividade na escola? Até a gente, para chamar para essa conversa também a Daiane, a gente teve durante a pandemia essa questão da evasão escolar muito forte. Fala um pouquinho para a gente o que você percebe, então, nesse pós-pandemia e principalmente a questão da idade. A gente pensa sempre nos adolescentes, que muitos precisam sair para ajudar, trabalhar e ajudar a família, mas tem outros motivos também. Sim, a desmotivação, na verdade, que criou na pandemia foi muito grande. Por quê? Porque eles ficaram acostumados a ficar de casa, fazendo atividades, né, que muitas vezes não cobrava ali muito empenho deles, e agora que eles, após pandemia, que eles retornaram para a vida normal, né, normal novamente, nós tivemos, assim, grande dificuldade de fazer com que esses alunos se reconhecessem naquele espaço novamente escolar, que conseguisse interagir, e muitos alunos também com questões psicológicas também, que foram também criadas por causa da pandemia, porque, querendo ou não, esses 2 anos que eles ficaram, né, em casa praticamente, trouxeram muitos prejuízos, e com certeza isso tem repercutido na evasão escolar. E Valdete, a questão desse projeto que tem, né, a Sala do Futuro. Conta um pouco para a gente que projeto é esse, como ele funciona. Esse é um projeto inovador na rede nos últimos tempos, nessa gestão atual, que é exatamente isso que a Daiane trouxe. As questões de saúde mental, o afastamento da sala de aula e, mais do que isso, estudantes e educadores também bastante afetados. Uma das alternativas, e o pós-pandemia acho que trouxe muito fortemente para nós, após as aulas remotas, foi a Sala do Futuro. Como é que o Estado de São Paulo tem trabalhado hoje este programa da Sala de Futuro? É um pacote de ferramentas digitais, onde nós temos várias parcerias que foram buscadas pelo governo do Estado para trazer o estudante de volta para dentro da escola.
além de fazer esse combate à evasão escolar, que muitas vezes é cultural das famílias, da não frequência 100% naquela semana, a atratividade digital, mas na verdade não tão atratividade assim, porque hoje o alunado ele já é bastante digital. Então é uma forma também de mobilizar, de engajar, porque quando nós estamos trabalhando nas plataformas digitais, isso gera muito engajamento na rede, muito engajamento entre estudantes e professores, aliados às metodologias ativas, então tem feito discussões bastante interessantes na sala de aula. E também tem colocado os estudantes e professores no outro lugar. Que lugar é esse? O lugar do digital. E este lugar do digital é o que o programa Sala do Futuro tem buscado congregar. E nós temos plataformas bastante interessantes, como as de redação, as plataformas para trabalhar as atividades matemáticas, e uma plataforma bastante interessante, Priscila, que eu não posso deixar de citar aqui, é a plataforma do Aluno Presente, onde nós monitoramos diariamente a frequência dos estudantes em tempo real. Isso é uma das plataformas que compõe este pacote de ferramentas digitais. E mais do que isso, né? Então, além dos estudantes terem toda essa comunicação com os componentes curriculares, com currículos, com as aprendizagens, isso também fomenta habilidades para o mercado de trabalho. Porque os estudantes hoje, com os incentivos dos estágios do menor aprendiz, os estágios do ensino médio, e os meninos que vão ingressar no mercado de trabalho, quando eles manejam as ferramentas digitais na escola, já estão habilitando para que ele possa ir para o mercado de trabalho com mais qualidades, com mais garantias e com mais manejo das ferramentas. Então, o programa São Paulo, Sala do Futuro, congrega todas essas ferramentas. Uhum. E Valdete, quando... É muito importante também, né, que a gente consiga também, como a Valdete estava falando, só completando aqui, acrescentando um pouquinho, essa metodologia ativa foi, na verdade, o que o aluno teve que desenvolver durante a pandemia, que ele não tinha ali o acompanhamento do professor, o acompanhamento dentro da sala de aula, e para ele vencer, né, toda aquela situação que nós estávamos vivendo, ele teve que, de alguma forma, de desenvolver isso nele. Então, agora, quando os alunos retornam para a escola, todas essas ferramentas que estão sendo criadas, elas são muito importantes porque foi despertado algo nele para metodologia ativa. Então, agora isso tem que continuar para que ele consiga perceber que ele vai ser o protagonista da própria história dele, né? E Daiane, até para quebrar um pouco do paradigma, né? Então, de que a tecnologia não era utilizada na escola, era proibido usar celular, proibido o computador, e agora isso tudo faz parte, principalmente porque já fazia parte da vida deles, né? Sim, não tem como a gente, né, desenvolver e depois querer voltar atrás. Então, assim, essa metodologia tradicional que nós tínhamos antes da pandemia, ela teria que ser, passar por todas essas transformações, justamente porque os alunos foram despertados mais ainda no digital, né, durante a pandemia, porque era o único recurso que eles tinham para ter acesso ao ensino, acesso à educação, porque eles tinham que ficar em casa. Valdete, pode falar. Oi. Pode falar. E o que é bacana disso que a Daiane acabou de trazer? Isso não só trouxe para o estudante esse manuseio das ferramentas digitais, como também do próprio professor, porque ele trouxe muito mais profissionalidade para o dia a dia do professor, com as aulas estruturadas, com os vídeos curtos dentro das próprias aulas, com os estudantes, uma interação maior de engajamento dos estudantes, e mais ainda, as escolas, no pós-pandemia, elas migraram para esse atendimento das ferramentas digitais na própria escola. Então, além de ele trabalhar na escola, ele vai com o próprio celular dele para casa dar continuidade nas tarefas. Eu penso que este lugar da escola, que era mais analógica, e que também os professores já trabalhavam muito com as ferramentas digitais, com o advento desse pós-pandemia, o que aconteceu? Estudantes e professores alinhados, não só para aquilo que já se faziam muito manualmente dizendo, e agora também com as tecnologias. Isso eu queria muito deixar claro aqui, o quanto que o trabalho com as ferramentas digitais trouxe de profissionalidade para o professor. E um outro ponto importante, Priscila, que acho que penso que vale a pena aqui comentar, é com o diretor de escola, com os gestores, como que eles fazem o monitoramento dessas aprendizagens. E o digital muito rapidamente responde, quando você sistematiza nas plataformas, esse retorno do estudante.
Uhum. E eu quero vou fazer uma pergunta para as duas, né, em relação a até esse relacionamento entre aluno e professor. A gente sabe que tem o conflito no sentido não entre eles diretamente, mas às vezes o cansaço do professor por ter uma sala imensa, com muitos alunos, ou a carga horária, enfim, que tem. Uh, e também a falta daquela coisa que instiga, né, a que o aluno queira aprender mais. E a tecnologia vem trazer isso. O que vocês já perceberam de diferença nessa relação de aprendizado entre o professor e o aluno? Primeiro quem fala, a Valdete, daí depois a Daiane. Tá bem. Eu penso que você trouxe um ponto bastante interessante. Primeiro que as interações entre estudantes e professores, ela tem se fortalecido. E ela se fortalece como um ajudando o outro. É comum você ouvir relatos de professores dizendo: puxa, professora, como eu aprendi com o estudante. Puxa, professora Valdete, como eu estive hoje, aprendi com eles, e o contrário também é verdadeiro. Para poder também responder a nossa questão inicial, de que esta maneira de trabalhar hoje na sala de aula também tem feito com que a frequência do estudante na escola tenha aumentado, porque, como você disse anteriormente, tínhamos a dificuldade de ter o celular dentro da escola. Hoje ele tem uma lei que permite, uma lei governamental que permite do estudante trabalhar com as ferramentas. No pós-pandemia isso ganha uma alta escala, e é uma ferramenta de aprendizagem, porque o celular hoje ele é um instrumento, ele é uma ferramenta. Então tem estimulado a interação entre pares, a interação entre professores entre equipe gestora, e com metodologias ativas e com várias técnicas de aprendizagem que falam a linguagem do jovem, que falam a linguagem das crianças. Isso mesmo. O que tem acontecido é que, na verdade, o uso dessas ferramentas tem aproximado mais o aluno do professor. Isso é o que eu sinto, né, como educadora, e também, como a Valdete tinha falado, né, nós, professores também, estamos aprendendo o tempo todo, né? Porque nós também estávamos acostumados com aquele método tradicional, só ali dentro da sala de aula. Então, isso trouxe muito crescimento para nós, professores, justamente por quê? Porque nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que aprender e tirar um pouquinho, né, o professor sempre muito alto e o aluno muito baixo. Então, agora a gente está a cada vez mais fechando e firmando uma parceria dos dois. Uhum. Isso pode ajudar diretamente na questão da evasão escolar e também a participação da família, porque com a tecnologia também fica um pouco mais fácil para os pais ali saberem o que os filhos estão fazendo, a questão das notas, da presença, do que foi pedido pelos professores. Às vezes no computador ou na palma da mão a gente consegue saber também o que é necessário. Um pouquinho então da fala das duas, começando pela Valdete. Tá certo. Não, com certeza. A participação dos pais, ela tem crescido bastante. Primeiro, aquela responsabilidade do pai, que é comum nós ouvirmos. Assim, meu filho chegou em casa e agora ele vai fazer uso do celular, então já sei que ele está estudando, que é necessário que o estudante trabalhe em casa e eu consiga fazer esse acompanhamento. Tem trazido uma proximidade do pai no desenvolvimento das aprendizagens do seu filho. A outra questão também, como a tecnologia hoje tem aproximado a própria gestão escolar das famílias por meio dos diferentes grupos. Nós também temos aqui na Secretaria Estadual nosso centro de mídias, onde os pais têm acesso às aulas dos estudantes. E para o professor, todo o conteúdo, não só de formação para o professor, ele é disponibilizado na plataforma. Isso também tem trazido mais repertório para o diretor e este contato do diretor com as famílias. Então, o pai sabe exatamente hoje quais são as atividades que são exigidas dos estudantes, como ele pode ajudar o estudante nas plataformas. Nós temos uma parcela muito alta de pais jovens e que interagem muito com os estudantes. Os estudantes menores que chegam hoje nas nossas escolas, que saem da educação infantil e vai para os anos iniciais, ou finais, ou médio, eles têm já uma habilidade garantida para manejar esses equipamentos, e mais do que isso, como eles vão performando dentro das plataformas digitais. E isso, obviamente, como eu disse anteriormente, isso cria um engajamento muito alto da interação de estudantes com professores, professores
com a equipe gestora e as famílias. Os pais terem acesso a esse monitoramento, né, de tudo que está sendo feito com os alunos, traz muito mais credibilidade para a escola, né, e também mais responsabilidade dos pais em relação à cobrança, né, dos alunos a estar fazendo essas atividades, a estarem presentes, porque antes nós tínhamos muito só as reuniões de pais, né, Valdete? Aí, uma vez, no final do bimestre ou do trimestre, os pais iam na escola e ficavam sabendo como que estavam os filhos. Agora não, esse acompanhamento em tempo real de tudo que está acontecendo, tudo que está sendo trabalhado com os alunos, faz com que essa parceria, né, de escola e família também se estreite, e aí os resultados dos alunos, consequentemente, são bem melhores e bem mais satisfatórios em relação às expectativas deles. Daiane, como a Priscila trouxe para nós, então, como é que isso tem levado essas informações para a família? Nós tínhamos no passado a vinda da família na escola, como a Daiane acabou de colocar, o nosso boletim, que continua digital. Mas quando ele vem para as reuniões de pais hoje, os professores, a equipe gestora já consegue mostrar os dados sistematizados. E não há reunião mais esclarecedora para a família quando a escola consegue mostrar a evolução do estudante. E, neste sentido, este programa Sala do Futuro tem trazido este indicador para as escolas, tem trazido esse repertório de acompanhamento para os gestores na escola, e o pai também consegue observar o crescimento dos seus estudantes. E aí a frequência ela é muito importante, porque quando o estudante nosso hoje falta na escola, a quantidade de tarefas que ele perde e também essa interação de aprendizagens na escola é muito alta. Para ele correr atrás disso, traz um prejuízo muito alto para as aprendizagens. Logo, o esforço para combater a evasão escolar. Porque, independente dele ter o celular, é claro que isso ajuda demais nas escolas, as famílias hoje têm esse recurso em casa, as escolas estão equipadas, às vezes com mais dificuldade ou menos dificuldade, mas todas elas têm os equipamentos da escola e que pode ser trabalhado para não deixar nenhum estudante para trás. E até, Valdete, a questão do programa Sala do Futuro, você comentou que tem ali um controle, né, em relação aos alunos, às faltas. De que maneira vocês trabalham isso? Quando vocês têm essas informações em mãos, chegam a falar com os pais, conversam com os próprios alunos para saber? Hoje em dia a gente sabe que tem muita situação, por exemplo, até o bullying, que acaba afastando crianças e adolescentes de escolas, né? Perfeito, Priscila. Essa tem sido um trabalho permanente das escolas, no sentido de acompanhar quem é aquele estudante, por exemplo, do 6º ano A, o aluno de número 32, que é a Valdete. Então, por que ela faltou? Quais foram as entregas digitais que ela não conseguiu fazer? Por que ela não está tendo um aproveitamento adequado? Na interação ali com os colegas, a gente já consegue observar o que tem levado com que ela não tenha compreendido os conteúdos. Então, por meio dessa sistematização de dados, a escola já via o estudante, mas agora ela tem esse dado mais granular, vamos dizer assim, e ela consegue chegar mais rapidamente nas dificuldades do estudante e do professor também, Priscila. Nós conseguimos... Tivemos um probleminha aqui com a conexão, mas a gente vai então falar agora com a Daiane em relação a isso também, né? Essas questões que aparecem no dia a dia ali na escola, que podem sim fazer com que estudantes deixem o ambiente escolar. E muitas vezes os pais nem imaginam que isso está acontecendo, né, Daiane? Sim, porque antes a notícia, né, o resultado do aluno, ele vinha no final do bimestre. Então, no final do bimestre, o pai ele tinha acesso a quantas aulas o aluno, a quantas faltas os alunos tinham, se eles estavam fazendo atividades ou não. Então, com esses dados digitais agora, dá para você acessar isso muito mais rápido, filtrar esses resultados, né? E com esses resultados, a gente não precisa esperar mais até o final de um bimestre ou de um trimestre para conseguir vir com uma proposta de intervenção para aquele aluno. A gente já consegue identificar, olha, esse aluno, igual a Valdete falou, esse aluno, às vezes, está faltando pelo menos uma vez na semana. Não pode, porque um dia por semana faltado é um nível de falta muito grande. Ele perde muito conteúdo. Então, agora a gente está conseguindo, né,
ter uma intervenção mais rápida, né, porque nós temos dados que o digital nos traz muito mais rápido do que antigamente, né? E Valdete, também pode eu penso que continuar, pode continuar o que você eu também falou e penso a gente pegou até aquele pedaço que você comentava, que você deu um exemplo, sexto ano, Valdete, aluna e deu um número. Então, continua para a gente, por favor. ah, tá bem, deu um delay, né? Exatamente. Hoje, com as ferramentas digitais, eu consigo chegar muito próximo do estudante e é um pouco disso que a Daiane colocou, né? Eu consigo fazer as intervenções mais rapidamente antes do fechamento do bimestre. E aí eu acho que cabe também colocar aqui que dentro deste pacote do digital, nós também colocamos nas plataformas digitais a prova paulista, que afere o aproveitamento das crianças ao longo dos bimestres e o resultado imediato. Então, no analógico, nós demorávamos dias, semanas para poder ver o aproveitamento. Agora, com as avaliações digitais, por ser uma avaliação de processo, a intervenção é muito rápida. Eu sempre digo aos educadores assim, façamos o maior uso possível das ferramentas digitais a favor das aprendizagens, porque eu tenho dado sistematizado rápido, que consigo, aliado a outras observações que os educadores fazem dos estudantes em sala de aula, uma intervenção mais completa. E a equipe gestora também acompanhando o trabalho desses educadores, muito próximo com os estudantes. Daiane, como até os estudantes se sentem com esse cuidado, né? Aparentemente, inicialmente ali é um controle, mas é um cuidado, na verdade, para que ele não abandone os estudos, para que ele se forme. E como que você percebe isso da parte deles, dos estudantes? Se os alunos, né, estão tendo um comportamento, né, de falta, de não fazer atividades, e aí a gente deixa, igual a Valdete falou, só para o final do bimestre, ele acaba não sendo visto, né? Então, ele já vai entrando ali numa prática de ficar procrastinando, de ficar, né, levando tudo, empurrando tudo com a barriga, como a gente tem aquela expressão que a gente fala, né? Ele vai empurrando tudo com a barriga. E aí, quando a escola percebia que isso estava acontecendo, às vezes a gente já tinha perdido o aluno, porque ele já tinha se acostumado com aquela prática de não fazer as atividades, de faltar às aulas e tudo mais. Agora, com essa intervenção mais rápida, o próprio aluno se sente mais valorizado, porque, na verdade, no final de tudo, não só eles, né? Nós também, como educadores, a gente quer o quê? A gente quer ser valorizado. Em todas as áreas da nossa vida, a gente espera uma valorização. Então, com esse olhar agora mais criterioso, a gente consegue fazer com que o aluno permaneça na escola e não saia da escola, porque ele vai se sentir muito mais valorizado. Outro assunto que eu penso que é super bacana disso que você trouxe, Daiane, que é a velocidade que a tecnologia trouxe para dentro da sala de aula e quanto que essa faixa etária dos estudantes da educação básica, eles são velozes. Então, assim, particularmente não tenho relato de que os estudantes tenham se sentido invadidos. Pelo contrário, eles se sentem extremamente participativos, eles são colaborativos, eles gostam desses desafios, eles aproveitam os momentos com os professores e posso dizer aqui com muita seriedade, com muita verdade, que eles ficam angustiados quando os computadores demoram para serem ligados, ou então quando os computadores ficam se reconectando, porque é a ferramenta que eles conhecem, é o caderno que eles conhecem. Então, Priscila, respondendo essa sua pergunta, trouxe sim agilidade, trouxe velocidade, agora também reside algumas vezes dificuldade do professor nessa velocidade. Mas as aulas têm sido bastante interessantes. Temos dificuldades nesse percurso, porque a aprendizagem ela é sofisticada, ela demora, elas são de idas e vindas de compreensão, é verdade. Mas a interação, não tenho relatos de contrário. Não sei com você, Daiane, mas com os alunados, que a gente conhece as salas que nós temos acompanhado, tem sido de bom aproveitamento. Sim, tem melhorado, na verdade, o rendimento dos alunos, porque são dados muito fiéis, né? São dados fiéis ali, né? Não tem como o aluno, eu sou bom em tal matéria. Não, quando você faz uma atividade digital, você tem realmente ali o quantitativo do aluno, né? Como que ele está indo, como que ele está progredindo ali
nas suas atividades e na busca do conhecimento. Ok. Eu vou aproveitar então. Eu vou aproveitar só esse minutinho para a gente fazer um intervalo e voltar sobre esse assunto que é tão importante. Até Valdete volta com a gente, abrindo o próximo bloco, continuando sobre esse assunto, e também eu queria que você acrescentasse outra coisa. Infelizmente, a gente sabe que durante a pandemia, muitos casos de violência até contra as crianças e os adolescentes foram registrados, né? Se esse sistema, esse controle pode ajudar também a colocar essas crianças em segurança. Eu já volto. Estamos de volta com a LESP em Pauta. Hoje o assunto é evasão escolar. As minhas convidadas em ambiente virtual, eu tenho a Daiane Alemar, professora e especialista em educação, e também Valdete Ramos de Oliveira, dirigente regional de ensino da cidade de Jundiaí, da Secretaria Estadual de Educação. Bom, nós terminamos o bloco anterior falando sobre essa integração entre os professores, os alunos e também a questão da valorização que eles sentem nessa questão de um controle, né? Olhar ali se realmente o aluno está faltando, por quê, os motivos pelos quais ele está faltando, o quanto ele se sente valorizado. E a Valdete vai falar um pouquinho mais sobre isso, e também já lanço a pergunta que eu deixei no final do bloco anterior. A questão da segurança. A gente sabe que durante a pandemia, muitas crianças e adolescentes, infelizmente, passaram ali por situação de violência. Se por conta desse controle, elas também ficam mais seguras. Poxa, esse é um assunto bastante importante, Priscila, porque além das ferramentas digitais, a atratividade na escola, eu mencionei no primeiro bloco sobre a importância do aluno presente, que é mais uma das ferramentas de monitoramento da frequência dos estudantes. Está posto na LDB, está posto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Nós aqui da Secretaria Estadual, uma série de legislações que versam sobre a busca ativa, sobre a permanência do estudante na escola para conter a evasão escolar. E por que o monitoramento é extremamente importante? Primeiro, porque tem a obrigatoriedade do professor para fazer o lançamento da aula. Então, entrou na aula, fez o lançamento, os professores já têm o acesso se o estudante frequentou ou não, e se ele faltou por quê? Isso traz para as famílias e para a própria escola saber, em prazo muito curto, por que aquele estudante faltou naquele dia. E nessa busca ativa de se tomar esse cuidado para levantar quais são os motivos que o estudante não veio, nós vamos trazendo também para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem, maior segurança da sua própria vida. Como você colocou, muitos estudantes, após a pandemia, tivemos relatos graves de violência, de assédio e uma série de situações dessa ordem, e que chegou ao conhecimento da escola. Uns porque os alunos muitas vezes se sentem seguros e vão dizer sobre o que tem acontecido na escola, e outros justamente por esse trabalho intenso das escolas na busca do estudante. É claro que vai ter uma situação ou outra que ela pode até escapar do controle da escola. E aí nós temos todo um regramento, temos toda uma diretrizes na SEDUC para poder apoiar o diretor nessa busca ativa, desde os seus relatos pedagógicos, os relatórios pedagógicos, a busca ativa ali com a família, e nas situações que extrapolam o limite da escola, o acionamento da rede protetiva. Tudo isso para poder manter o estudante na escola, para conter a evasão e, mais ainda, o próprio abandono. É um desafio do pós-pandemia? Com certeza é. Mas as ferramentas digitais, e neste caso, o aluno presente, tem trazido para o diretor mais agilidade na intervenção da ausência do estudante na escola. Consequentemente, maior proteção para ele também. E o que é interessante dizer, Priscila, são a rede protetiva, inclusive, né? O próprio Ministério Público hoje já sabe, já tem conhecimento desse controle sistematizado da Secretaria Estadual para ter a criança na escola. E toda uma documentação
é gerada quando a escola já observa ou a predição de risco desta criança, ou que realmente ela vem com faltas reiteradas. Tudo isso para auxiliar o diretor, para que o estudante não saia da escola. E nessa mesma esteira, eu acho que a Daiane também deve ter situações muito semelhantes, não distantes, equipes gestoras, diretores, muitas vezes indo na casa do estudante para poder saber por que você não estava dentro da escola. Na pandemia, nós fizemos muito isso e continuamos nesta direção de buscar todas as formas de comunicação para ter o estudante na escola. O que é importante, porque ele precisa aprender, porque ele precisa se relacionar, porque ele precisa ser protegido, porque ele precisa se desenvolver, e a escola, ela é o lugar determinante para que a criança esteja protegida e aprenda. Sim, e eles se sentem mais seguros, né? Porque com esse monitoramento, né, e essas intervenções, de saber o porquê que o aluno está faltando, por que ele não está fazendo as atividades, a gente consegue, inclusive, perceber que tem algo de errado acontecendo muito mais rápido, né? E aí, dentro do possível também, né, fazer alguma intervenção, saber o que está acontecendo e realmente identificar esses casos de violência e de abuso com alguns alunos, né? Valdete, uma situação também que se falava muito da evasão escolar era ali com os adolescentes que precisavam sair da escola para trabalhar ou não davam conta, né, de trabalhar o dia inteiro para ajudar a família e ir à escola também. Então, muitos deixavam esse ambiente. De que maneira também a Secretaria de Educação tem olhado essa situação econômica, essa situação de vulnerabilidade? Perfeito, Priscila. Vários esforços têm sido empenhados nessa direção. Uma delas é a ampliação da carga horária para poder manter mais tempo o estudante na escola. Então, o esforço do governo do estado em ampliar as escolas de tempo integral. Estamos nessa direção, o estado de São Paulo ele avança bastante no sentido de ampliar o tempo do estudante na escola. Então, os estudantes que ainda não estão no mercado de trabalho, com as escolas de tempo ampliado, ele tem ali todo um cuidado das aprendizagens, das tutorias, que são aqueles professores que mentoram os estudantes para o seu desenvolvimento, as refeições que são garantidas nas escolas de tempo integral, nas de parciais também, e a de tempo integral, que são os tempos estendidos, as refeições, elas dobram para poder trazer para a mãe maior tempo do estudante dentro da escola e maior segurança também, não só das aprendizagens, mas também de segurança alimentar. E o que você tem trazido sobre a vulnerabilidade das famílias, a perda de renda das famílias, tem levado principalmente os jovens a entrarem no mercado de trabalho mais cedo e também de procurarem as vagas do ensino noturno, o que também tem sido um desafio, mas o monitoramento da frequência também tem gerado para o ensino noturno, porque cabe para toda rede regular de ensino, o monitoramento dos jovens na escola, quer seja do período diurno, quer seja do período noturno. E nessa direção, uma série de incentivos. Uma delas mais recente são os processos que os estudantes dos nonos anos já puderam fazer as escolhas dos itinerários profissionalizantes. Então, veja, o estudante hoje da rede estadual, ele conta não só com o currículo do propedêutico, como também o ensino profissionalizante. Termina lá a terceira série do ensino médio com as duas certificações, a básica, compreendendo também o ensino técnico. Isso habilita para o mercado de trabalho, além do incentivo dos estudantes dos menores aprendizes e do próprio estágio do ensino médio. Ou seja, um pacote de incentivos para que o estudante não abandone os estudos, que ele possa ter uma profissão dentro da própria escola, ao término da educação básica, e possa migrar com mais segurança para o mercado de trabalho. E os estudantes do ensino noturno também são monitorados, eles têm total clareza disso, e o número de estudantes também tem aumentado na rede. São esforços, são desafios que as escolas estão expostas, é uma questão social muito forte, mas que a escola tem atuado muito junto, Priscila, com os estudantes, para que eles não abandonem. Cada vez mais, nós temos observado a diminuição da evasão e do próprio abandono dos estudantes da rede estadual. É um desafio a vencer? Não tenha dúvidas disso, mas nós caminhamos bastante.
Daiane, quer colaborar também com essa Essa colocação? questão financeira é uma questão muito delicada, né, Priscila? Porque são a urgência, né, de ter que ajudar a família, de ter que, né, contribuir ali com o orçamento familiar, em algumas famílias é uma coisa que tem mais urgência, né, que tem mais clamor do que a própria escola. Só que, ao mesmo tempo, igual a Valdete falou, com esse acompanhamento e com esse direcionamento, os alunos, por mais que eles tenham essa necessidade de trabalhar e de ajudar as suas famílias, eles conseguem também ir para o período noturno e com esse rigor, né, com esse acompanhamento em relação à presença deles, porque por mais que eles tenham que trabalhar para conseguir ajudar a família, eles sabem que sem o estudo também eles não vão conseguir grandes empregos, né? Eles não vão conseguir aumentar muito aquele rendimento dele mensal, ele todas as pessoas, né, geralmente querem subir de cargo, ter outras funções melhores remuneradas. Então, o fato deles estarem trabalhando também com esse rigor na escola noturna, não só na integral, faz com que eles não saiam da escola para conseguir as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tanto ajudar a família, como também buscar seu conhecimento, a sua formação, para que eles também consigam, né, empregos melhores e uma condição de vida melhor do que a atual deles. E assim, né, Daiane, eu acho que vale a pena nós acrescentarmos também que desde a publicação da BNCC, lá em 2017, a publicação do Currículo Paulista 2019 e a atualização das matrizes curriculares tem trazido também atratividade para a aprendizagem dos estudantes e a própria mobilização da escola em engajar as famílias para que elas não permitam que seus filhos abandonem a escola. E aí a gente pode citar alguns exemplos. Uma disciplina que eu considero importantíssima é a disciplina de projeto de vida. Então, muitas famílias, sabendo que a escola tem uma disciplina projeto de vida e que desde ali dos anos iniciais, os anos finais, obviamente no médio também, as famílias já sabem que é despertado nessa criança o sonho que elas têm, o que elas projetam para o seu futuro, e não um futuro de um final de semana, mas o seu projeto a longo prazo. Atualmente, nós temos algumas atratividades dentro dessa grade curricular, que são aulas de liderança, as aulas de esporte, música e arte, as aulas de oratória, as aulas de programação, de robótica. Então, são disciplinas que engajam os estudantes, que levam as famílias a acreditarem que a escola é uma escola atualizada, uma escola mais moderna, uma escola que dialoga hoje com a realidade dos seus filhos. Os desafios sociais, eles estão postos, mas o que é que a escola pode fazer para reter esse estudante por mais tempo dentro das suas escolas? E que herança é essa que nós queremos deixar? Que legado é esse? Claro, o ideal, a utopia é o ideal, com certeza, mas a gente caminha para lá. E que utopia é essa? Que todas as crianças não abandonem a escola, independente das suas dificuldades. É um sonho de professora? Talvez seja, mas que você persiste diariamente. E aí as atratividades do currículo faz com que as crianças tenham permanecido mais tempo. Eu estou falando aqui crianças, mas nós estamos compreendendo esses estudantes desde os seus 6 anos até os seus 17 anos. E, Valdete, esse programa, ele já é colocado em todas as escolas do estado de São Paulo ou ainda é um processo, é um projeto, um programa novo, então a implantação dele ainda está acontecendo? Explica para a gente, e se não tiver, como que as escolas podem aderir? Não, na verdade, isso está para toda a rede pública estadual. Em relação à educação básica estadual pública, ela está para todas. Né? Então, nós fomos tendo as plataformas digitais sendo implementadas ao longo do ano passado. Este ano, elas já começaram mais fortalecidas, está para todas as escolas. A atualização dos currículos, ela tem a sua publicação também para a rede estadual no estado de São Paulo. Então, com a atualização da rede privada de ensino, com a da rede estadual de ensino, a rede municipal, todas elas ancoradas na Base Nacional Comum Curricular, ou seja, todos os estudantes, onde quer que ele esteja, ele vai ter o acesso. Pode diferir para a escola privada, porque ela vai ter uma plataforma ou outra? Com toda certeza.
na rede pública de ensino, onde quer que esse estudante vá, ele vai ter acesso aos mesmos conteúdos, ao mesmo currículo e a formação de professor a mesma em todo o território paulista. Isso é muito importante de dizer, Priscila. E, Daiane, qual o impacto para cada estudante de ter ali tantas possibilidades, né? Então, possibilidade do acesso à informação, à tecnologia, a conteúdos mais atrativos, isso porque quando se colocava até ali na mesa a questão da escola pública e escola particular, a oferta da escola particular era diferenciada. Quando começa, então, a chegar perto, né, oferecendo também vários acessos, qual o impacto disso para a vida deles? Olha, muda muito, né? Porque muda a perspectiva deles em relação ao mundo, muda a perspectiva deles em relação ao futuro deles, né? Muitas vezes a gente pega alunos que com a situação muito precária, né? Financeira, vem de uma família assim com grande dificuldade financeira, às vezes o aluno não consegue enxergar. E como a Valdete falou, a aula de projeto de vida ela é muito importante, né? Nesse novo ensino, né? Que foi colocado essa questão dessas disciplinas interdisciplinares que vai desenvolver não só a parte teórica do aluno, mas também a parte pessoal, né? Que ele consiga ver tudo que ele pode alcançar, tudo que ele pode almejar e com o esforço dele, com certeza, ele vai conseguir um dia alcançar. Eu penso que vale completar também, Daiane, que a escola pública, desde sempre, ela tem se esforçado para alavancar as aprendizagens, para ela trazer atualização, e hoje nós temos um número altíssimo de estudantes. No pós-pandemia, nós tivemos uma migração muito forte da rede privada para a rede estadual, nós temos estatísticas que apontam essa direção, e também de dizer o seguinte, que se antes a rede estadual já colocava a gratuidade para o estudante no ensino superior, por meio dos grandes vestibulares, e o Enem é um super exemplo disso, no ano de 2023 para 2024, o Estado de São Paulo lança, então, a sua primeira edição do Provão Paulista. Ou seja, o estudante que permanece conosco desde sempre, ele vai fazer a avaliação de entrada para o ensino superior, com os conteúdos que ele vem desenvolvendo dentro da escola, com as plataformas que tem. Por exemplo, nós temos uma das plataformas chamada Me Salva, que também trabalha muito o Acelera também, que vai para o vestibular. São plataformas bastante interessantes que instigam os estudantes e, acima de tudo, que ele pode fazer o vestibular na própria escola. Então, tivemos, nesta primeira edição, na verdade, 15 mil vagas disponibilizadas e os estudantes ingressaram no ensino superior fazendo a prova da sua própria cadeira na sala de aula. Então, isso para responder a pergunta da Priscila, que fala, poxa, quais são essas inovações e como que a escola pública estadual ou municipal está tão próxima hoje do ensino que é ofertado, inclusive nas escolas privadas, e que muitas delas acabam por nem oferecer todas essas vantagens, essa diferenciação de aprendizagem das escolas públicas. O que precisamos vencer é a escola pública ensina, coloca os estudantes nas melhores universidades e empurram os estudantes para uma das melhores colocações também no mercado de trabalho. E Valdete, fala um pouquinho para a gente já do resultado. Já dá para mensurar, né? É um projeto que vem sendo colocado em prática esse ano, então, mais efetivamente. Já dá para perceber alguma diferença? A gente ainda está nesse primeiro semestre do ano? Com certeza. E também, Priscila, se você ouvisse as narrativas dos professores, dos diretores, o quão felizes eles ficaram de ver que aquele esforço que foi empreendido por anos colocou aquele estudante na universidade. Cada estudante nosso que ingressa na universidade é o resultado eficiente de um trabalho gigantesco que as escolas fazem. Isso trouxe mais motivação para os estudantes por saberem que na própria escola eles têm a oportunidade de ingressar, que é sim possível que ele alcance o sonho dele. Trouxe também mais mobilização para as escolas no seguinte sentido, não só de mensurar, por meio da prova paulista, o desenvolvimento, as aprendizagens, o aproveitamento das crianças bimestralmente e a concretização deles na prova paulista. Nós tivemos isso muito fortemente no final do ano.
Os relatos são bastante positivos, estudantes entrando na USP, na Unicamp, nas FATECs, foram números enormes de estudantes que ingressaram, e cada sucesso do estudante é o sucesso de toda uma escola. Então, se você me perguntar hoje, professora, quais são os resultados mensuráveis? Nós podemos dizer que 15 mil estudantes ingressaram na universidade. E o aproveitamento dos estudantes vão acontecendo, e já observávamos isso no ano passado, e esse ano agora ainda mais fortalecidos, com as plataformas digitais, com os trabalhos que são feitos independente das plataformas digitais, porque as disciplinas continuam acontecendo, os professores continuam ministrando as suas próprias aulas, mas de saber que estamos na direção certa, que os estudantes podem sonhar que eles serão colocados efetivamente, se assim estiver conosco. E aí mora o nosso grande desafio de ter a família muito próxima da escola, dizendo para ela, sim, que é possível sonhar e ver com que estes sonhos, eles entregam resultados, eles entregam os seus filhos nas melhores universidades e no mercado de trabalho. Daiane, Valdete, esses números são espetaculares, né, Priscila? Porque se o nosso assunto aqui hoje é evasão escolar, um número grandioso como esse, 15 mil alunos, né, já ingressando no ensino superior, através, né, do estudo da escola pública, do trabalho da escola pública, traz mais confiança, traz mais esperança também em relação a todo esse trabalho que está sendo feito, e com certeza mais credibilidade, até mesmo para que os alunos não abandonem, né, e fiquem firmes ali no propósito para eles conseguirem atingir seus objetivos. Daiane, a gente vê a alegria, assim, quando se fala sobre isso, né? A Valdete aí sorrindo, e eu acredito que isso seja, então, um resultado do trabalho e que seja o sorriso também de vários outros professores, que por muito tempo, né, uma luta árdua pela educação. Tanto ela disse isso, né? A gente sonhou com essa escola e agora ela está acontecendo. Isso também é motivador, né? Dá um impulso para os profissionais da educação. Sem dúvida. Nossa, nós que trabalhamos, né, com os alunos, estamos ali no dia a dia deles, poder ver tudo isso, vendo a gente colher os frutos de tudo isso, ver o engajamento dos alunos, com certeza, nós que amamos a educação, né, Valdete? A gente fica assim, cheio de energia, a nossa disposição para trabalhar também é outra disposição, e como a Valdete falou, não é só o resultado não está sendo só nos alunos, mas nos profissionais também que estão tendo a oportunidade de trabalhar com todo esse programa. Eu até dispenso comentários de falar, né? Porque eu acredito na educação, eu acredito nesse trabalho, ainda hoje tomo a liberdade aqui para dizer, do esforço nosso, das campanhas de vacinação nas escolas. E hoje de manhã eu estive na escola e de ver aqueles alunos animados, acreditando na escola e na idade certa. Então, o nosso desafio é qual que é? É desde a alfabetização até a finalização, a terminalidade do ensino médio, na idade certa. Porque se o estudante não evade, se o estudante não abandona, ele com certeza vai terminar os estudos na idade certa, naquele ponto certinho para entrar no mercado de trabalho, ter a continuidade dos estudos. Não vou para o ensino superior, mas forma ali também com seu currículo técnico, será um aluno que estará dentro do estado coberto de direito. Então, veja, que educador, que professor que não fica feliz por saber que a trajetória daquele estudante não teve percursos, teve desvios muitas vezes, as dificuldades se apresentam nas famílias com toda certeza, mas qual é o papel da escola? Então, é um esforço diário, e não bastando para isso, essas plataformas vêm para ajudar, com toda certeza, mas todo esse esforço para combater a evasão e de falar para o estudante assim no final, foi uma etapa que você venceu, virão outras, mas esta foi cumprida. Bom, eu quero agradecer então as nossas convidadas que dividiram com a gente um pouquinho do que, né, das ações que estão sendo feitas para evitar a evasão escolar e principalmente incentivar os alunos para que a educação se torne realmente cada dia mais atrativa. Quero agradecer primeiro a Daiane Alemar, que é professora e especialista em educação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom participar desse bate-papo com você e com a Valdete. Foi muito, é muito bom falar desse assunto, porque realmente são coisas que estão mudando e que traz uma perspectiva muito melhor para o nosso futuro.
Obrigada. Também quero agradecer a participação de Valdete Ramos de Oliveira, que é dirigente regional de ensino da cidade de Jundiaí, da Secretaria Estadual de Educação. Muito obrigada. Priscila, eu quem agradeço em nome da Secretaria Estadual de Educação pela oportunidade de estar aqui, de dividir a bancada com a Daiane, de trazer esse assunto muito importante que é a evasão escolar, um desafio que está posto, mas estamos em outro tempo, Priscila, estamos no tempo do digital, são ferramentas que estão à disposição das aprendizagens e o nosso lado, enquanto educadoras, será sempre da aprendizagem. Agradeço, Alessio, pela oportunidade de dividir com vocês esse tema tão urgente, importante e de sempre nas escolas. Obrigada. Bom, e o Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.